Nós vamos falar de reforma na Previdência agora, aproveitando a possibilidade que temos de entrevistar autoridades no assunto. Um simpósio na sua 27ª edição está acontecendo aqui no estado do Piauí para tratar de situações previdenciárias, direito previdenciário. E nós vamos então falar com a repórter Gorete Santos, que está aqui ao vivo e traz informações para nós a respeito deste assunto. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Nós estamos aqui na OAB, onde acontece o 27º Simpósio Brasileiro de Direito Previdenciário. Reúne aí não só advogados, mas procuradores, juízes, defensores, servidores públicos, enfim, a quem interessa essa temática, que na verdade é uma temática de todos os brasileiros, né? Aqui tem o apoio da OAB e também do Tribunal de Contas do Estado. Eu estou aqui com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a advogada Jane Berwanger, que está aqui, já participou de uma palestra há pouco, tratando mais especificamente do segurado especial, que é uma temática também que muitas vezes fica à margem das discussões e que a gente entende a partir de agora um pouco mais com ela. A quem tem direito a essa seguridade especial, quem de fato é esse segurado? Boa tarde. Bom, na Previdência Social, os segurados se dividem em empregados, domésticos, contribuintes individuais, avulsos e segurados especiais. Os segurados especiais são aqueles que trabalham em regime de economia familiar, no meio rural, são aqueles agricultores que tiram do trabalho do campo a sua vida, a sua sobrevivência. Existe muita controvérsia sobre isso e esse é um dos pontos mais complicados da reforma previdenciária, porque esses trabalhadores rurais, eles contribuem de uma forma diferente para a Previdência. Eles não pagam, como os empregados, uma contribuição mensal. Eles pagam sobre a produção que eles comercializam. E como muitas vezes, por diversas razões climáticas, por exemplo, eles não têm contribuição, não têm produção para vender, eles acabam não tendo contribuição, mas mesmo assim têm direito ao benefício, porque a lei exige que eles apenas provem a atividade rural. E o ponto que a gente vinha debatendo aqui no evento é justamente como que eles podem fazer essa prova, como que isso funciona. Então, é um setor que o próprio governo diz que mais tem judicialização. Hoje, 30% dos benefícios aos trabalhadores rurais são decididos na justiça. O INSS não concede e as pessoas acabam tendo que procurar o judiciário em função dessa complexidade e principalmente da falta de documentos da prova da atividade rural. Inclusive, esse é um dos temas mais polêmicos dessa reforma, da proposta de reforma da Previdência, né, que está sendo discutida nesse momento no Brasil. Inclusive, já foram apresentadas algumas alterações nessa proposta de reforma em função de tanta polêmica, em função de tanta controvérsia. Essas propostas, no entender do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, são suficientes para resolver os problemas, inclusive essas controvérsias, né, os questionamentos em torno dessa proposta? Bom, desde que foi apresentada a PEC 287, o IBDP, com vários outros, não contra a reforma exatamente. Esta proposta de reforma dois grandes defeitos. O primeiro deles é não mexer na arrecadação. Não há uma vírgula que diga assim, vamos criar mecanismos mais eficazes de cobrar os devedores do INSS. Não tem nada que se preocupe com a arrecadação. E, por outro lado, acaba reduzindo muitos benefícios. É muito distante da realidade brasileira essa proposta. Muitas pessoas que vão precisar de benefícios não terão direito e nós teremos aí daqui a 15, 20 anos, quando as regras, se aprovadas, entrarem definitivamente em vigor, vamos ter uma legião de idosos sem proteção previdenciária. O Brasil é um dos países que hoje está numa das melhores posições do mundo em termos de proteção aos idosos. Cerca de 80% dos idosos têm algum tipo de proteção. E com a reforma previdenciária isso vai diminuir para menos da metade. Principalmente mulheres e trabalhadores rurais serão os mais afetados pela proposta se for aprovada. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Doutora, a senhora admite que a reforma é uma coisa necessária, independente do modelo que será adotado no Brasil de reforma, mas ela precisa acontecer? E outra pergunta, a senhora falou a respeito da realidade brasileira.
E o Brasil, ele é muito diferente de norte a sul, principalmente a realidade dos trabalhadores rurais. Como é que o senhor acha que esses assuntos devem ser discutidos? Uma regra única para trabalhadores que vivem realidades tão distintas. Bom, nós acreditamos que a reforma é necessária, sim, até para fazer melhorias na arrecadação. E achamos, o IBDP tem essa posição, de que é possível, sim, modificar algumas coisas com relação aos benefícios. O problema maior da reforma é o lado extremo dela. Foi muito longe, é muito exagerado, não tem condições de pensar numa mudança tão radical, de uma proteção social tão ampla como nós temos hoje, para uma proteção quase mínima que teremos se a reforma for aprovada. E com relação aos trabalhadores rurais, é realmente o maior dilema essa realidade diferente. Nós temos agricultores no Rio Grande do Sul, por exemplo, de onde eu venho, que são desenvolvidos, que têm uma alta produtividade, e nós temos agricultores nas regiões norte e nordeste com muita dificuldade, quer seja por questões climáticas, econômicas, de acesso e assim por diante. Hoje nós temos uma legislação que contempla essas duas realidades, embora o INSS não consiga compreendê-la direito, de modo que uma grande parte dessas questões acabam tendo que ser resolvidas na justiça. Mas não é modificando ela, reduzindo o direito, reduzindo o acesso, que nós vamos melhorar isso. Pelo contrário, a proposta do governo de trocar uma contribuição sobre a produção, como é hoje, por uma contribuição individual, vai excluir muita gente dessa proteção previdenciária no meio rural, principalmente. A melhoria dessas condições, eu digo em termos da reforma da Previdência mesmo, passa por que tipo de proposta? O que poderia mudar para solucionar esses problemas que hoje são tão criticados? Eu penso que o grande ponto está na arrecadação. Hoje existem muitos desvios de recursos da Seguridade Social, que uma vez que sejam reservados para a finalidade específica para a qual a Constituição autorizou a sua criação, nós já teríamos uma grande solução. Nos últimos 10 anos, o que se desviou da Seguridade Social ultrapassa 600 bilhões de reais. Isso dá para pagar um ano inteiro os benefícios previdenciários sem arrecadar nada. Então, é por ali que se começa, que é proteger o sistema previdenciário desses desvios, não deixar com que eles ocorram. E um aspecto que eu acho absolutamente essencial é trabalhar em conjunto saúde e previdência, porque muitos benefícios previdenciários acabam tendo que ser concedidos porque as pessoas não têm condições de saúde. Se o sistema de saúde funcionar bem, elas vão poder retornar ou se manter no trabalho com mais tempo. Muito obrigada, então. Eu conversei aqui com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Jane Berwanger, que participa desse 27º simpósio. Joelson, começou hoje o evento, segue até amanhã aqui no auditório da OAB. É com você.